É, nessa parte, né, nessa fase, nesse estágio, que é a expulsão do feto, quais seriam os diagnósticos de enfermagem? Então, dor relacionada ao aumento da intensidade das contrações uterinas e progressão do trabalho de parto, evidenciado por expressão de dor. Risco de lesão relacionado às complicações potenciais associadas ao trabalho de parto. Ansiedade relacionada à incerteza da evolução do trabalho de parto. Primeira experiência com trabalho de parto, evidenciado por choro, nervosismo, sudorese. Padrão respiratório ineficaz, relacionado ao uso inadequado das técnicas respiratórias, evidenciado por modificações na frequência ou no padrão respiratório. Então, aqui eu trouxe alguns diagnósticos de enfermagem que o enfermeiro, mediante a observação e o exame dessa gestante, ele pode registrar. E quais seriam as intervenções? Né? Administração de analgésicos, conforme prescrição médica, monitorização dos sinais vitais, cuidados durante o parto, então promover o conforto, apoio emocional, a parturiente, orientação quanto à técnica de respiração correta durante o parto, então a gente tem que ter respirações rítmicas, evitar uma inspiração mais rápida do que a expiração, inspirar pelo nariz e soltar pela boca, desaconselhar segurar a respiração prolongadamente, mais que 6 a 8 segundos, e sugerir o forçar para baixo espontâneo, tá? Agora a gente vai para o terceiro estágio, que é a dectação, que é a saída da placenta, né, os anexos. Então, refere-se à separação, à expulsão dos anexos, ou seja, a placenta e as membranas. Então, em geral, ocorre espontaneamente dentro de 5 a 30 minutos após a saída do feto. O sangramento no lado materno pela placenta ocorre, ajudando ainda mais a placenta a se deslocar. E as indicações de que a expulsão placentária é iminente vão incluir: cordão umbilical, ele prolonga-se, súbito esguicho de sangue, o útero torna-se globoso e ascende no abdômen. Então, esses são sinais de que a placenta está dectando. As contrações nesse período de dectação uterinas, durante esse período, elas vão variar de fracas a moderadas. Elas são parecidas com cólicas menstruais mais intensas, tá? Após a saída da placenta, o assistente do parto ele vai revisar todo o colo do útero, trato vaginal, o períneo, lacerações. Ele vai observar para ver se não ficou resto de placenta, se tem lacerações, se tem alguma lesão considerável nesse colo, nesse útero, tá? Um dos motivos mais importantes nesse momento é proteger a mulher de hemorragias pós-parto. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente vê um útero, tá? Aqui é o cordão umbilical, porque o feto acabou de sair, e a placenta ela começa a se descolar do útero, da parede uterina. Então, quando ela começa a se descolar, o útero começa a sangrar e esse sangramento ajuda, inclusive, na dectação, na saída da placenta. Quando ela se descola, se solta por completo da parede do útero, então ela sai, tá, pessoal? Aqui é uma placenta, para vocês verem como é. Lembrando que aqui dentro da placenta só circula sangue fetal, tá? A placenta, ela recebe do sangue da mãe nutrientes, gases, mas o sangue da mãe, as células sanguíneas não passam para o bebê, com exceção dos anticorpos que vão passar para o bebezinho, tá? Nessa fase, diagnósticos de enfermagem, risco de lesão materna ou do recém-nascido relacionado ao processo de nascimento ou a possível hemorragia, risco de volume de líquidos deficiente relacionado à perda de sangue durante o parto, risco de infecções relacionada a lacerações do períneo por episiotomia, que é aquele corte que faz, né, incisão ou incisão cirúrgica cesárea, se a mulher passou por um processo de cesariana. O que a gente pode ter de intervenções? Então, observar, anotar e comunicar as perdas, os sangramentos que ela apresenta, observar e comunicar ao médico ou enfermeiro as queixas álgicas, desconfortos, manter uma boa higienização no local da incisão cirúrgica, seja episorrafia, né, e vulva como um todo, realizar a troca de curativo diariamente com técnica asséptica, comunicar presença de sinais flogísticos em local da episorrafia ou incisão cirúrgica ou mesmo da vulva. Então, quais seriam esses sinais flogísticos? Presença de secreção, né? Edema, dor, tá?
E o que a gente espera com essa atuação? A gente espera que a cliente não apresente processo infeccioso, a gente espera que a cliente não apresente hemorragia e a gente espera que a cliente não apresente lesões consequentes do trabalho de parto, tá? E o quarto estágio, que é o pós-parto imediato, que refere-se ao período imediatamente após a expulsão da placenta. Ele dura, em geral, de 1 a 4 horas e pode ser considerado como fase de recuperação. Então, durante esse período, o corpo da mulher ele começa a sofrer várias alterações fisiológicas, alterações naturais, normais, que são importantes à medida que retorna ao estado não gravídico, ou seja, o útero começa a passar pelo processo de involução, né? A retornar o seu tamanho normal, a estancar sangramento, tá? A pressão intraabdominal ela diminui, o útero fica bem contraído, a linha mediana do abdômen entre a sínfise púbica e o umbigo, ele fica bem nessa linha mediana. A contração uterina é um importante sinal de hemostasia, ou seja, de controle de sangramento. E além da cólica uterina branda, algumas mulheres ainda podem sentir calafrios, apresentar retenção urinária, sentir fadiga, dores musculares e sede, tá? Pessoal, eu trouxe aqui um vídeo. Esse vídeo não tem como eu passar para vocês agora na gravação, mas quem for assistir a aula à noite, né, agora comigo, pelo Zoom, vai conseguir assistir esse vídeo, tá? Mas eu vou ver se eu consigo. São vídeos que eu já tinha, mas se vocês colocarem lá no Google parto natural, parto normal, vocês conseguem achar todos esses vídeos também, tá bom?